Quando é que Deus tem a oportunidade de cuidar de você através de você mesmo? Porque é tão bom a gente ficar esperando que Deus cuide de nós através do outro. É tão cômodo. Vem cá, cuida de mim, meu Deus. É tão cômodo a gente esperar que Deus cuide de nós através do outro. Não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. Vai. Você pode ter certeza que o cuidado de Deus é abrangente e inteligente. Ele sabe muito bem quando Ele precisa enviar um anjo para cuidar de você. Mas Ele também sabe quando precisa te deixar sozinho. Porque quem cuida, quem ama, quem educa, sabe deixar sozinho na hora que ele precisa enfrentar-se. Aí é aquele território que ninguém pode atravessar por você. Na terça-feira passada, a minha mãe, naquela queda que ela sofreu lá no Teatro Municipal, logo após a gravação do meu DVD, uma fratura terrível, parecia que eu estava vivendo aquele filme, Dona Lucy, que nós vivemos há 5 anos atrás, quando ela fraturou uma perna. E eu me lembro, gente, que era umas 4 horas da manhã, eu estava com ela dentro de um hospital público no Rio de Janeiro, porque a ambulância não leva para nenhum outro hospital, a não ser aquele hospital público. Estávamos lá, um sofrimento, tadinha, aquela dor lancinante, cada movimento que fazia com ela. E aí eu sozinho, eu e ela, ficamos quase umas 2 horas lá nesse lugar, só nós dois. Eu olhava para ela. Por mais que eu quisesse cuidar dela, aquela dor era dela. E não tem nada que pode nos doer mais do que você identificar esse limite. O cuidado tem limite. Ah, se eu pudesse entrar no corpo dela e sentir aquelas dores por ela. Ah, se eu pudesse incorporar aquele momento. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que Deus ame você, Ele não tem como fazer por você aquilo que é seu. Só que tinha um detalhe. Segurava minha mão, aquela mão que suava frio. A gente deitava o rosto um no do outro. Sobretudo nas horas que precisava movimentar a perna ou passar de uma maca para aquela coisa horrível. A gente encostava o rosto um no do outro assim. Ali era como se alguma coisa acontecesse que aquele sofrimento tornava-se suportável. Sim, Deus faz o mesmo com a gente. Ele não pode viver a nossa dor, mas Ele encosta o rosto para ajudar a sofrer. Para que você não se sinta tão abandonado naquela hora. Para que você não se sinta tão só naquele momento de agonia, naquele momento de desolação. Aí a gente vai se tornando cada vez mais confiante de que, embora eu tenha de enfrentar sozinho, Ele está do meu lado. Mas essa pergunta, minha gente, ela é absolutamente natural na vida de quem é maduro. Deus cuida de mim através daquele que chega, mas Ele precisa, sobretudo, cuidar de mim através de mim mesmo. Ninguém segura aquele que tem essa consciência. A fé é muito encarnada naquele que compreende-se assim. Eu preciso fazer por mim o que Deus faria se estivesse agora aqui, com a mesma possibilidade que eu, com a minha vida nas mãos. Com a minha vida nas mãos. Porque às vezes nós dizemos, Deus cuida, Deus está no comando. Essa frase vai na frente de muito preguiçoso por aí. É Deus no comando e eu não comando nada. Não, pelo amor de Deus. É Deus no comando, agindo aqui no meu bom senso, na minha vontade, fortalecendo o meu desejo de cada vez mais fazer o que é certo. Aí sim, a compreensão no cuidado de Deus em nós, na nossa vida, é absolutamente transformador, porque nós em nenhuma hipótese vamos aceitar ficar de braços cruzados, esperando que Deus nos traga o pão da manhã. Porque até o maná
que naquela novela que estava passando, o maná parecia aquela pipoca Globo. Já caía prontinho no chão, não era? Vocês viram? Achei engraçado, parecia que está chovendo pipoca da Globo. Pipoca Globo. Não. O maná era um fruto que precisava ser cozido. Ele não vinha pronto. Exigia um trabalho humano. É igual a travessia no Mar Vermelho. Você acha que o mar estava aberto para o povo passar? Não. Eles tiveram que enfiar o pé na água na hora do desespero, para que depois o mar fosse abrindo. Diga ao povo que caminhe. É a frase que Deus dá a Moisés no momento em que ele vai lá reclamar apavorado. O que eu faço com o povo? O mar está diante de nós. Diga ao povo que caminhe. Aí a mesma coisa eu posso falar para vocês hoje. Quer que Deus cuide? Comece cuidando de você. Comece colocando na pauta do seu dia o cuidado que você precisa para tornar-se capaz de compreender o cuidado de Deus na sua vida. Não espere do outro aquilo que só você pode se oferecer. O programa podia ser sempre assim, não podia? Vocês não acham? Contar as histórias de vocês, que o que mais nos enriquece são as histórias e os testemunhos. Aqui, ó, pessoal do Twitter também participando. A Dália Costa. Padre Fábio, direção espiritual de hoje está sendo direcionado para a minha vida. Tá vendo que bom? Estou aqui do meu lado com uma pessoa que está passando também por um processo de cuidado, não é, Veridiana? Fico muito feliz. Quando foi que você começou a sua caminhada dentro da renovação carismática? Há 10 anos. 10 anos? Lembra quando? Em que momento? Em que situação? Foi assistindo o programa. Assistindo o programa. Já vou dizer para vocês como que Deus está cuidando da Veridiana nos últimos 2 meses. Ela fez agora uma cirurgia de redução, não é isso? De estômago. Escutava todo mundo falar para você, precisa emagrecer, precisa se amar um pouco mais. Porque não era só uma questão de estética. Não. Saúde mesmo. Uma questão de saúde. E você teve coragem de tomar essa decisão, motivada pelos amigos que foram... Exatamente. Pode falar mais pertinho. Isso. Ela teve que tomar um Rivotril sublingual antes de começar. Vai estourar os pontos aqui. Quanto tempo você fez a cirurgia? Está com 32 dias. Está preparada para os excessos que Deus vai tirar? Já renunciei bastante coisa, mas não é só do corpo, né? Não. Mas está sossegado, foi muito tranquilo. Tive o apoio dos meus amigos. Está comendo pouquinho? Comendo pouquinho. Bem pouquinho. E nós que viajamos com a Veridiana sabemos tanto que ela gostava de comer, né? Continua gostando. Tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola, não podem falar a marca. Não pode, né? Não vai incentivar os... Aquela coisa vermelha. Aquela coisa... E na verdade, eu me recordo que algumas vezes que eu cheguei a tocar no assunto com você, eu percebi que você tinha uma certa resistência de deixar o assunto ir adiante, né? É um processo de autodestruição que a pessoa nem sempre tem disposição de deixar que o outro toque. Cadê as amigas que ajudaram a participar do processo? Lucimara ali, ó, quando eu cheguei no quarto, ela estava lá assim, é nóis, Moca! Que também é uma pessoa maravilhosa, que comoveu a muitos de nós grande durante amiga. A peregrinação. A simplicidade, ela com a mãe. Cadê sua mãe? A Celinha, a mãe está lá. Ó. A mãe está aí do lado, olha lá, que belezinha. Você vê que ela mora Qual foi o apelido que a Tânia colocou em você? Generosa. E é mesmo, é um ser humano muito generoso. Ó, na primeira semana que eu operei, ela chegou em casa com tanta fruta que eu tive que doar. Porque você levou você a GESP. Levou você a GESP. Levou uma melancia desse tamanho. Tudo que você precisava na época. Mas é muito bom quando a gente percebe os amigos da gente cutucando em nós aquilo que nós não temos disposição de ouvir de outros. Porque é interessante, porque eu gosto sempre de falar isso. Quando existe a amizade, a fidelidade, naturalmente nós desenvolvemos o que eu gosto de chamar de autoridade afetiva. Então a palavra do outro soa no nosso ouvido diferente.
ela diz exatamente o que todo mundo diz, porque certamente você ouviu de muita gente: Veridiana, você precisa se cuidar, você precisa emagrecer. E é claro que depois de um peso fica muito difícil você conseguir reaver a sua saúde apenas com uma dieta. Mas de repente aquela palavra que é revestida pela fidelidade de uma amizade, ela causa um efeito bastante interessante em nós, né? Eu decidi mesmo aquela vez que a gente fez a viagem, que a gente estava na Espanha, Sei. que a gente foi subir aquela escada enorme. Aquela e eu escada não chegava. Não chegava nunca. Foi na Espanha? É assim, aí coloquei na minha cabeça, aí fui refletindo, até que Deus tocou, agora é sua hora. Aí... Quando você estiver magrinha, nós vamos subir de novo. Nós vamos subir de novo, isso. Olha, gente, nem foi pensado, mas aqui está do meu lado, tá a Silene França, que todo mundo conhece, do blog da Si, né? Que tanto divulga o meu trabalho na outra rede, nas duas redes, mas na outra rede é um movimento bastante grande. A Silene, quantos anos, vamos passar para a Silene agora esse microfone, quantos anos, Silene, você divulga o programa de direção espiritual? Isso vai fazer uns 9 anos já. 9 anos já. E você também, quando eu te conheci, você dava 3 do que você é hoje. Isso mesmo. Foi o Padre Fábio que me ajudou a ter essa força de mudar de vida. Entendeu? Eu estava na Terra Santa com ele, eu queria caminhar junto com ele, mas eu não dava conta de caminhar. E uma vez ele estava nessa caminhada na Terra Santa e eu fui de charrete. E ele parou e viu e falou assim: não acredito, Silene. Aquele olhar do Padre Fábio, o olhar de Jesus me olhando, dizendo para mim: não acredito que você não caminha. Por que você não vem caminhando, Silene? Mas eu estava tão cansada com aquele peso, sabe? Eu tinha 40 quilos a mais do que eu tenho agora. E hoje eu agradeço muito a Deus pela permissão de conhecer o Padre Fábio, de poder ter tido aquela permissão de ir na Terra Santa, ir lá mudar de vida. E hoje ser outra pessoa. Tenho muita gratidão, Padre, por tudo. Que bom, tudo, minha filha. Fico muito feliz. Deus abençoe. Pode passar para aquela criatura que está lá no cantinho. Viviane, me ajuda aí, Viviane. Essa é a Inacinha. Olha como a Inacinha está bonita. Gente, eu encontrei essa mulher, era um trapo. Essa cláusula pode ser maior. Conheci Inacinha quantos anos atrás? Lembra, Inacinha? Pode falar, não tem problema nenhum de estar com dificuldade de falar. Pode falar. Fala no microfone aí. 8 anos nós nos conhecemos. Ela só chorava e me olhava com a cara de viúva eterna. Sabe aquela... Era uma cara de viúva eterna, uma depressão, tudo ela estava angustiada, nada ela estava satisfeita. Estou errado? Não. E o tempo, nas muitas oportunidades que eu fui tendo de estar com Inacinha, fui percebendo uma ligeira mudança, uma transformação, como se ela estivesse decidindo por si mesma. Sabe, parece que até então a vida da Inacinha girava em torno dos problemas dela. E de repente, Deus tocou o coração dessa mulher, ela começou a prestar atenção naquilo que ela podia fazer, naquilo que o seu esforço poderia reverter. E foi muito bonito ver a ação de Deus na vida dela. E vi essa mulher superar momentos muito difíceis, inclusive quase morreu. O ano passado, não foi? Teve um AVC. Pode falar no microfone. Quer falar, não? Ela está chorando assim hoje, é emocionada, viu? Porque é outra pessoa. Quem aqui conhece sabe do tanto que Inacinha se supera diariamente. Obrigado, minha filha. Que Deus abençoe as suas escolhas cada vez mais, viu? Cada um perdendo o peso onde precisa, não é verdade? Passa para a Viviane agora. A misericórdia. Ela está ali ajeitando essa pachemina dela. Viviane, para nós também, o ser humano que está sempre superando. Viviane, tem quanto tempo que o médico te deu um mês de vida? 13 anos. Tem 13 anos que o médico disse para ela que ela tinha um mês de vida. Tá aí, ó, um mês.
Deus cuida de mim. De verdade. Você lembra daquela nossa experiência na Terra Santa, Viviane? Muito. Naquele hotel na beira. Lá você ajudando todo mundo. Lembra, a Inacinha tava. Tava lá também, Tava, Inacinha. E eu me lembro que eu prestando atenção na Viviane, correndo para lá, correndo para cá, ajuda um, ajuda o outro. Aí eu chamei ela e falei, você tá bem? Ela falou, tô nada, tô à base de morfina. Aí naquele dia eu fiquei, meu Deus do céu. Até uso essa expressão, já falei em alguns lugares. Naquele dia eu acho que eu descobri o segredo da Viviane. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca teve a Viviane. Amém. Ela sempre fez Amém. ela sempre esteve à frente. Está aí, desafiando a medicina e vivendo com muita qualidade. Porque quem está do lado dela sabe, não vem reclamar não. Enfrenta diariamente uma batalha, mas está aí, dando conta do recado. Só. Amém. Amém. A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente conta. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser. Aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer, cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando. Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra. Que são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nesta vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão.
O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, puído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandruvá, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus, as minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros. É o que eu desejo a cada um de nós, que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu, que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser, que você amou quem exatamente você deveria ter amado, que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida e quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa, Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar, Deus não me ama quando eu estou assim. Isso gera um ciclo vicioso. Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós. É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus, sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer, Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez,
Quais são os erros que ela cometeu? Quais são os fracassos que ela coleciona? A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversa. Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho. O olhar que eu ofereço a mim. O olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar, o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente. Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando, ai como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim, não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você, o respeito que você tem pelo seu espírito, o respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas, não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema, a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode, mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o bem. E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho. Nós dois não demos certo? Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber e dizer, eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar, só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala, ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim, Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino. Você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente
e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não. O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. E você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar que amamos. Aqui só vamos deixar que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado. Nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo. Que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. O que você é. Um dia,
O primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo, gente. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Prestes a partir. As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É a vitória sobre a tristeza. É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje, fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas,
Pediram um remédio para entorpecer a mente porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar. Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia?
em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar. Para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós, sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur, lá de Taubaté. E é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia. Que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora, a pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração
e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença. Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória, tudo é do Pai. Bem mais sorte ao meu Senhor. Então agora sim, com as mãos, com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora a regra é interessante para a gente entender a vida afetiva. Por que eu tenho tanta dificuldade com aquela pessoa? É o resultado nosso. O encontro gera um resultado humano, existencial. Por que eu gosto tanto de estar com aquela pessoa? Por causa daquilo que ela provoca em mim quando ela me encontra. Existem pessoas que conseguem extrair de nós que as outras não conseguem. Eu estou passando por uma experiência muito interessante, que é de ser biografado. O biógrafo, que é o repórter Rodrigo Alvarez, aliás, eu me sinto extremamente honrado de ser biografado por um homem da grandeza do Rodrigo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano, um ser humano extremamente capacitado, sensível. Rodrigo atualmente é correspondente da Rede Globo em Berlim, mas eu o conheci em Jerusalém, durante o Pentecostes do ano passado. E eu me lembro que eu fui dar uma entrevista para o Rodrigo, e antes da entrevista, fui até o Gilberto, da Obra de Maria. Pelo amor de Deus, conversa com o Rodrigo ali, que ele precisa depois fazer uma reportagem, e a gente acha que você, o senhor e o padre Reginaldo Manzotti é que deveriam conversar com ele. Aí tudo bem, ficamos ali batendo um papinho antes da entrevista, e ele ficou muito curioso com a minha maneira de ser padre no Brasil. E depois a nossa conversa continuou, mas não é isso que eu queria falar.
Neste período de ser biografado, eu tenho que pôr minha vida na mesa, né? Eu tenho que lembrar fatos, pessoas que passaram por mim, que me ajudaram a ser quem sou. E o que é interessante é perceber, pegar esses personagens ao longo da minha vida e identificar o que cada personagem provocava em mim. E foi muito interessante identificar algumas pessoas do passado, algumas que já morreram, inclusive, que são absolutamente responsáveis pela minha maneira de ser hoje. E eu já estava esquecido disso. Foi só no ato de contar a história, de ter que revirar esse passado para que o Rodrigo entendesse a minha vida e pudesse escrevê-la, é que eu fui tomando consciência da importância dessas pessoas na configuração do meu caráter. Elas arrancaram de mim sentimentos, posicionamentos, pensamentos, posturas que as outras não arrancaram. O resultado do outro em mim. Aquilo que nós provocamos quando estamos juntos. Você se casou assim. Se você investigou bem seu marido, se não foi na pressa, você se casou justamente porque você se apaixonou pelo que sobrava entre você e ele quando vocês estavam juntos. Era bom o resultado humano que você experimentava quando você estava a sós com ele. E é por isso que o amor tem de ser renovado depois, porque à medida que chega um filho na família, modifica a maneira como vocês dois eram um para o outro. Terão de adaptar o amor. Da mesma forma quando alguém é arrancado. Por exemplo, um casal que perde um filho de acidente, uma doença. As estatísticas dizem que muitos casais, depois de enfrentarem a perda de um filho, passam pelo processo da separação. Sabe por quê? A psicologia explica, é muito simples. Porque a maneira de sentir e interpretar a ausência do filho é diferente no homem e é diferente na mulher. E às vezes não há entendimento, não há uma compreensão dessa diferença. Então, ou a mãe acha que o pai não está ligando para a perda, ou o contrário. Tudo vai depender da intensidade com que essa perda é sentida no coração de cada um. Não é interessante isso? Então, quando alguém chega, a relação dos dois é modificada. Mas também quando alguém é arrancado, a relação é modificada. É o que o outro provoca em nós. Então, Júlia, terá de investigar se essa, que para você é uma possibilidade de ser amigo dele, até mesmo uma necessidade, porque você gosta do resultado de quando você está com ele como amiga, mas não gosta do resultado como você está com ele quando namorada. Pode ser que na perspectiva dele ainda não seja possível essa amizade. São os mistérios do nosso sentimento, minha gente. O ser humano é muito misterioso. É muito enigmático. Né, minha Bia querida? Minha produtora querida. Ela está ali no fundo dizendo, é verdade, padre. Se estivesse sentindo profundamente o que eu estou dizendo. O ser humano é misterioso. É por isso que, gente, nós temos que frear muito a nossa língua para fazer julgamentos precipitados, para chegar a conclusões precipitadas. Nós somos puro mistério. A gente precisa muito mais se observar. É a observação que vai dando a gente condições, habilidade para lidar com o outro, para ser pai dele, para ser mãe, para ser irmão. É assim. Sem essa observação, a gente não chega nem a saber o que o outro provocava em nós. E você sabe que quando a gente tem essa sabedoria, esse pensamento um pouco mais profundo, a gente começa a entender até o porquê que a gente tem implicância daquela pessoa.
Porque é natural, não tem como evitar. Algumas pessoas a gente é mais simpático, outras menos. Eu sei que algumas pessoas querem que eu não sinta isso porque eu sou padre. Me desculpe, não é assim que funciona. Eu não tenho direito de desprezar ninguém, não tenho direito de tratar ninguém mal da mesma maneira como você não tem. Não é porque eu sou padre. Não é porque eu sou um menino educado pela dona Ana. Agora, o meu sentimento de querer proximidade com esse ou com aquele, me desculpe. Isso é humano. Eu não tenho o direito de negligenciar a minha oportunidade de ser padre na vida de alguém. Mas eu tenho o direito, sim, de eleger os que participarão da minha intimidade. Não é porque eu sou padre que eu perdi esse direito, não é não. E é uma questão também de educação do outro e de maturidade entender isso. Nossa, eu gosto muito dele, mas nós não somos amigos da maneira como eu queria. Porque há limites. Não estou falando de mim mais não, viu? Estou falando de você com os seus relacionamentos. Que às vezes você insiste com o outro e desconsidera que aquilo que você provoca nele não é bom, não é satisfatório para ele. Pode ser que eu seja muito pessimista, né? Ou então que eu tenho um espírito de vítima, e aí quando eu me aproximo do outro que já teve isso também e que teve a possibilidade de vencer isso, aí ele enxerga em mim aquilo que ele não gosta nele, aí ele tem dificuldade comigo. É assim que funciona. Eu, por exemplo, quando eu começo a identificar as minhas dificuldades com este ou com aquele ser humano, eu inevitavelmente descubro aquilo que foi difícil em mim. O vitimismo, por exemplo, é difícil para mim, de conviver com uma pessoa que tem espírito de vítima, que tudo ela acha que a gente falou para magoar, que tudo ela é a pior, é a última da lista. Nossa, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu também já tive isso. E graças a Deus superei. Então toda vez que alguém se aproxima de mim com esses sentimentos, eu tenho uma sensação que ela está trazendo o cadáver que eu já sepultei. E eu não quero velar mais esse cadáver. Eu quero ter o direito de não conviver com os cadáveres que eu já sepultei. E se o outro insiste em não sepultar os seus cadáveres, o problema não é meu. Quanta coisa dentro da nossa casa ou dentro do nosso círculo de amigos seria resolvida se a gente tivesse a coragem de dizer, olha, o defunto é seu, vai lá sepultar, não é meu não. Não é, Cristo? Vai enterrar esse defunto que ele não é meu. Vai reciclar esse lixo porque ele é seu, não é meu. E aí o outro faz aquele estardalhaço, chama você de injusto, chama de você de seletivo, chama você de aborrecido, diz daqui, faz parte da necessidade que a pessoa tem de fazer o seu showzinho, de chamar a atenção por ser a pobrezinha necessitada de afeto, disso, daquilo. Isso é diabólico, isso não edifica ninguém. Nunca vi uma pessoa ficar mais grandiosa, mais feliz, alimentando esse tipo de comportamento. Mas sempre tem alguém que bate palma para o maluco dançar. Então o maluco chama a atenção do outro e eles vão ser malucos juntos. Agora, quando nós queremos essa sanidade espiritual, essa sanidade afetiva, a gente vai fincando o pé no território e dizer, olha, a partir daqui não passe. Até aqui você é bem-vindo. Depois disso, não mais. O território é sagrado. É direito meu estabelecer isso. É direito seu. Então, Júlia, pode ser que, enquanto você insiste naquilo que para você já está resolvido, seu namorado, ex-namorado, ainda não conseguiu resolver. Volto a dizer, a gente precisa ser muito atento, estar muito atento, para que a gente não imponha um fardo sobre o outro, que para nós já não é fardo. Pode ser que para mim seja fácil levar, para o outro não é. Mas então também eu tenho o direito de dizer,
Resolva-se. E depois pode ser que o nosso encontro mais daqui 10, 20 anos, ele seja mais leve. Ele seja mais satisfatório. Porque às vezes também é assim. Às vezes você insiste em resolver situações ou estabelecer vínculos que não são para agora. O tempo vai mostrando para nós o que é importante. E a gente vai vivendo aquela sabedoria bíblica de separar o joio do trigo. Da mesma maneira como nós separamos conhecidos de amigos. Uma coisa é certa, Deus é nosso amigo e não quer nos ter como conhecidos. Quer nos ter como verdadeiros amigos. Permitir que esse evangelho penetre o mais profundo da nossa consciência é viver essa amizade da maneira mais radical, isto é, permitindo que esse amor de Deus por mim me transforme nas minhas raízes. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou, tenta ser feliz neste casamento. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Eu acho que todo ser humano, ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo,
Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos, faz parte da nossa condição, mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não, Ele não precisa mandar, os sofrimentos estão estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Eu, particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos. Porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim, precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Crescemos muito quando somos desafiados, muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo,
quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Ah, mas sofre. Mas pelo menos está sofrendo para curar. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai jogando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente, quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento, uma mudança das peças do tabuleiro. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer, não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela, o que você estuda? Ela falou, arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela, não. Eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura dura uns 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Bem, primeira coisa que eu acho que a gente precisa reconstruir é o próprio conceito de oração. Pode ser que a gente tenha aprendido que rezar é uma postura que a gente assume de vez em quando ao longo do dia, quando eu faço o sinal da cruz, quando eu me coloco diante da palavra, quando eu me coloco diante do Santíssimo, quando eu me coloco lá na igreja, ou quando eu me coloco na solidão do meu quarto. E, claro, tudo isso é modelos de oração, né? E esta oração, ela é fruto de disciplina. A gente tem que desafiar a vontade. Não pode ser fruto apenas da nossa vontade. A oração não pode ser fruto de uma obrigação, mas ela também não pode ser um cabresto solto, né? A gente precisa ter a nossa disciplina de oração. Sobretudo no que diz respeito ao estudo da palavra. E o estudo da palavra, a oração, a partir da palavra que a gente chama de Lexio Divina, né, que é um modelo de oração pautado, feito a partir da palavra, ele é absolutamente enriquecedor, porque ao mesmo tempo que você reza, você toma conhecimento da palavra, que é uma carência entre nós católicos. Então, quando você tem a prática de disciplinadamente, todos os dias, qual é o evangelho de hoje? Você tem ali, e isso não depende de vontade, né? Você sabe que você tem aquele compromisso com a palavra. Porque muitas vezes nós confundimos a qualidade da nossa oração com a emoção que ela nos desperta. Às vezes a gente acha que a gente só rezou se ficou emocionado. Isso não é verdade.
Oração não é sinônimo de emoção. Pode ser que em muitos momentos da sua vida você vá rezar e você não vai sentir absolutamente nada no seu coração. Mas não significa que você não esteja rezando. É claro que a gente gosta da emoção da oração, mas nem sempre ela vai acontecer. A nossa oração pode também ultrapassar este momento consagrado, digamos assim, esse encontro marcado com Deus. Eu particularmente acredito que a oração é uma forma de ser também. Tenho lá o meu momento com a palavra, tenho a minha oração, a minha devoção, enfim. Aquilo que faz parte da minha afinidade, né, com Deus, daquilo que eu gosto de fazer como disciplina, mas tenho também que cultivar uma atitude interior, que é muito mais que estar de joelhos. Às vezes nós andando no centro de uma cidade, nós podemos estar muito mais ligados em Deus que necessariamente sentado lá fazendo a leitura do Evangelho. E nós precisamos ter a sensibilidade de rezar o dia a dia. Então, hoje aconteceu uma coisa desagradável lá no seu trabalho. Será que aquela não é a verdadeira matéria-prima da sua oração hoje? No momento em que está acontecendo. No momento em que você toma consciência de que aquilo é a matéria-prima da sua conversão. Veja bem, oração está diretamente ligada à conversão, porque uma motiva a outra. À medida que eu me converto, eu quero rezar, à medida que eu rezo, eu quero me converter. Então você descobrir ali, no seu trabalho, na qualidade daquilo que você faz, você descobrir que tudo isso é rezar. Atender bem um paciente que chegou no seu consultório é rezar. Porque você reza na prática, você reza na concretude da vida. Você ensinar bem como professora, uma disciplina ali dentro da sala de aula, faça disso uma oração. Oração é tudo aquilo que é agradável a Deus. O que pode agradar o coração de Deus? Não tenha dúvida, é a nossa conduta. O que pode ser mais bonito diante dos olhos de Deus não é a nossa oração decorada, não é o nosso terço decorado, não é o nosso evangelho decorado, não é a nossa ladainha decorada, a nossa novena decorada, não. O que verdadeiramente toca o coração de Deus e, consequentemente, toca também o nosso, como transformação que acontece, é a nossa atitude, que está sendo aprimorada pelo poder do que a gente reza. E aí você descobre que orar é o tempo todo. No momento que você trata bem alguém, você está em oração. A sua vida é uma continuidade daquilo que você reza. Nós pedimos, por exemplo, na oração nós pedimos a Deus que Ele nos dê paciência. Aí você sai da sua oração, você encontra uma pessoa aborrecida, chata, enjoada. Pronto, e aí? É a hora de concretizar o que você pediu. Eu até penso, olha, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele faz. Senhor, me dê paciência. Aí está aquele monte de gente enjoada do seu lado e você não sabe o que faz com elas. Aí você pede para que Deus te livre delas. Não, uma hora você pede que quer ter paciência. A gente não vai ter paciência lendo o livro. Não é teórico não. Paciência a gente aprende na prática. Então aquela pessoa enjoada, aborrecida, com quem você tem dificuldade, é a continha do seu rosário ali na prática. Cada vez que você pede a proteção do Senhor na sua vida, que você pede a Ele que lhe ajude a crescer na sua caridade, Ele vai lhe dar uma situação concreta para você exercitar a sua caridade. Porque senão, gente, nós vamos ficar teóricos a vida inteira. E Deus não é teórico. Deus é muito concreto na nossa vida. Peça e Ele vai lhe atender. É o que diz a palavra. Mas Ele vai lhe atender dando realidades concretas que vão mexer com você. Não pense que a realidade cairá pronta do céu, não. Rezar é trabalhar a quatro mãos. Deus faz e nós fazemos juntos. Então, se queremos ter paciência e pedimos a Deus que Ele nos dê paciência no momento da nossa oração, você pode ter certeza que na vida prática você vai se confrontar com situações que vão ter que extrair de você a paciência. Senão a sua oração não vai ter efeito. Você vai pedir, Deus vai lhe dar a situação para você mudar, mas você não vai mudar porque você não fez o esforço que a oração pede. É o desdobramento da oração, é a atitude concreta. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando.
Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. Paciência é um movimento interior, né, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê?
que à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não.